Meus amigos, e Bruno do Tricolor jogou no ventilador. Foi a primeira vez em 3 anos que eu vi realmente um influenciador do Bahia falar verdade. Porque geralmente tem uma galera aí que critica, tá, mas meio que critica pisando em ovos, né? E Bruno foi cirúrgico. E desculpa, eu sei que você vai ter raivinha de mim. Ai, eu vou me desinscrever desse canal, você odeia o Bahia. Não é odiar não, gente. São fatos. São fatos, ok? O que o Bruno falou são fatos. E você, torcedor do Bahia, em vez de ficar com raivinha de mim ou raivinha do Bruno, você tem que ter raiva dos jogadores do Bahia. Desde 2023, 2024 e agora 2025. Porque o Bahia estava com a faca e o queijo na mão para se classificar em primeiro do seu grupo, né? Da Libertadores da América, e foi perder para o lanterna da competição dentro da Fonte Nova. Quando eu digo lanterna da competição, é o lanterna do grupo, né? Já que o Bahia, nesse momento, está disputando uma fase, digamos assim, uma fase de grupos, que são 4 clubes por grupos, não é? Então, o Bahia perdeu para o lanterna, que é o Nacional do Uruguai. Esse mesmo Nacional, que agora vai jogar com o Atlético Nacional, vocês acham que mesmo jogando em casa, o Atlético Nacional da Colômbia, que é o líder do grupo neste momento, não vai dificultar a vida do Nacional? Vocês acham que o Nacional vai vencer o Atlético? Eu acho muito difícil. Portanto, muito possivelmente, talvez, o Bahia termine esta fase na 3ª colocação e vocês vão cair para a Sul-Americana. E quer que eu diga mais? Deem graças a Deus. Porque na Sul-Americana, aí já é uma opinião minha, o Bahia tem totais condições realmente de levantar o título. Eu acredito muito mais em um título do Bahia da Sul-Americana do que um título da Libertadores. Porque eu não acho que o Bahia vai vencer o Internacional lá no Beira-Rio. Pode vencer. Claro que pode. Futebol, né? O Bahia não foi lá em São Paulo e venceu o Palmeiras? O Bahia nunca havia vencido o Palmeiras no Allianz Parque. O Bahia já fazia não sei quantos anos que não vencia o Palmeiras em São Paulo, mas foi lá e venceu. Beleza. Por isso que tá aí no G6 ou G8 da Série A, já não lembro mais, mas tá bem colocado, tá? Mas eu acho muito difícil um raio cair no mesmo lugar 2 vezes. O Inter está em 2º lugar do grupo, precisa ficar em primeiro, porque se o Inter se classifica em primeiro do grupo, decide todas as próximas fases em casa. Essa que é a diferença. O 2º colocado se classifica, massa, mas vai decidir tudo fora de casa. Começa em casa, decide fora. O que, teoricamente, é uma desvantagem, dependendo dos casos, né? Então o Inter vai correr atrás e vai buscar a vitória em cima do Bahia. E depois vai sonhar, pelo menos, por um empate entre Nacional e Atlético Nacional, para o Inter se classificar em primeiro do grupo. Mas vamos deixar de muita conversinha. Com vocês, Bruno, do Tricolor On. O link para o canal Tricolor On vai estar aqui, ó, na descrição deste vídeo. E o Bruno vai falar de 2023 para cá, só verdades. Doa a quem doer. O torcedor do Bahia para de ser bobo. A gente tem que parar de fazer festa por qualquer coisa. E definitivamente eu me incluo nesse seleto grupo aí de pessoas. Assim, em 2023, permanecemos na Série A depois de uma combinação de resultados, né? Renato Paiva deixou o time assim esfarelado em termos de classificação. Aí Rogério Ceni chegou, tentou salvar. Precisou ali de uma ajuda do Fortaleza na última rodada, ganhando do Santos, e o Bahia fazendo sua parte ali para que aquela combinação era a única que salvaria o Bahia, e aconteceu. Permanecemos na Série A. Em 2024, da mesma maneira, né? Para a gente chegar na Libertadores, precisou primeiro abrir-se 9 vagas, né? E ainda assim o Bahia só conquistou a vaga na última rodada, ganhando do Atlético Goianiense, muito por conta de uma combinação de resultados. O Bahia teve algumas decisões em 2024 e todas elas o Bahia pipocou. Todas. Tanto na Copa do Brasil quanto na reta final do Campeonato Brasileiro, onde a gente já identificava que o segundo turno ia ser de decisões, porque o Bahia ia enfrentar todos os times que estavam ali na briga com ele mesmo, dentro de casa, na Arena Fonte Nova, ou seja, tudo era decisão. Então o Bahia teve amplas chances de chegar na Libertadores dessa temporada, né, com tranquilidade, sem precisar da última rodada. E o Bahia ainda assim, né, precisou da última rodada para chegar lá. Nesse ano a gente abriu uma vantagem de 2-0 contra o Vitória e chegou no Barradão
quase, muito por pouco, a gente não perdeu o título do Campeonato Baiano. E agora, na Libertadores, a torcida queria novamente um contexto parecido. Queria novamente que o Inter empatasse, depois da derrota do Bahia, e que o Bahia fosse pro Beira-Rio jogar por um empate e uma combinação de resultados para que o Bahia estivesse nas oitavas de final da Libertadores. E aí eu digo, para de ser bobo. Para, chega. Até quando a gente vai se contentar com essa migalha? Eu gostei do triunfo do Inter ontem. E vocês podem me xingar o que for. Eu gostei do triunfo do Inter ontem. Porque se o Bahia se classificar para as oitavas de final da Libertadores, será por merecimento. Porque mereceu estar lá. Porque vai ter que ir e ganhar do Inter. E aí o Bahia vai ter completado um ciclo de pelo menos ter ganhado todos os times do grupo. Ganhou o Nacional fora de casa, ganhou o Atlético Nacional em casa e ganhou o Inter fora de casa no Beira-Rio. Se isso acontecer, massa. Fala assim, Bahia mereceu estar lá. Agora, se empatasse o Inter, o Bahia fosse pra lá com as calças na mão, segurando empate, chega. Não quero isso mais. Porque aí é você viver um momento de pó, um trono de pó, que vai se esfarelar. Eu não quero passar por um mata-mata de Libertadores sem perspectiva de brigar por um título. E pelo que eu vi ontem do Bahia em campo, ontem do Bahia em campo, não é um time que vai brigar por um título com qualquer um. Imagine esse mesmo Bahia enfrentando um River Plate com um Monumental lotado. Qual é a postura que a gente vai ver desse Bahia? Você tem que ser muito bobo para acreditar que o time vai lá num Monumental lotado, uma decisão, e tirar o River Plate da Libertadores da América. Esse time não tem essa perspectiva, não dá essa perspectiva, não dá essa confiança. Você entende? Imagine pegar um Vélez fora de casa, porque se classificando em segundo lugar, o Bahia decide todos os jogos fora de casa. Esse time te dá confiança disso? Então é melhor que você não vá. Você volte para se planejar, para numa próxima temporada, numa próxima oportunidade, você ir lá e brigar de maneira justa e digna. Não ficar se classificando com as calças na mão para dizer que se classificou e depois ser eliminado de maneira vexatória, porque isso cria expectativa na torcida. Então assim, Sul-Americana talvez seja mais acessível para o Bahia hoje. Mas só o Bahia pode dar essa resposta, que é no jogo contra o Internacional. Se for lá e ganhar, beleza. Se classifique, se reforce e volte para jogar Libertadores. Aprenda com seus próprios erros, porque o time que enfrentou o Atlético Nacional não me dá nenhuma confiança de que tira nenhum time da Libertadores precisando ganhar fora de casa. E aí a gente vai ter essa oportunidade, o time vai ter essa oportunidade de provar que eu estou errado, que é contra o Inter. Se ganhar o Inter lá no Beira-Rio, que com certeza vai estar lotado, e o Inter é um time qualificado, tá tudo certo. Tudo que eu falei aqui cai por água abaixo. Mas se não, tem que voltar pra base, tem que jogar a segunda divisão da Conmebol mesmo e se planejar melhor para voltar para uma Libertadores da América. Essa é a minha opinião. Chega de comemorar combinação de resultados, chega de se classificar dessa maneira, né, afobada, atordoada, onde é tudo sempre com um gol milagroso ou uma combinação milagrosa, porque isso aí não faz nenhum time campeão, irmão. De verdade mesmo, chega. Isso não faz time campeão, não. Time campeão faz como o Palmeiras, como um Flamengo, que pega jogo fácil e pau. E eu tô falando jogo fácil, depois de você abrir 1-0 no segundo tempo e você toma 3, isso não é coisa de time que quer ser campeão de competição nenhuma, não, irmão. E assim, dinheiro, se vocês virem pra cá falar de dinheiro, se classificou, ganha dinheiro. Foda-se, tô nem aí. Não vendeu pro Grupo City? Então dinheiro não é problema, não. Eu estou pensando em resultado. Eu defendo isso aqui, ó. Não defendo dinheiro de Grupo City, não. Dinheiro eles têm. Venderam Biel com lucro absurdo. Venderam Tassiano com lucro absurdo. Então dinheiro tem. Não vai fazer falta pra eles, não. Tá bom? Muito bem. É isso aí. O Bruno, infelizmente, pra você, torcedor do Bahia, que muitos gostam de ilustrar, né? Passar um pano. O Bruno só falou verdade. Desculpa.
Foi a mais pura verdade o que aconteceu em 2023. O Bahia se classificou, se classificou não, se manteve na primeira divisão, mas dependeu do resultado do Santos com o Fortaleza. Porque se o Bahia tivesse vencido o Atlético Mineiro como venceu, mas se o Fortaleza não tivesse vencido o Santos, o Bahia estava na segunda divisão, ok? Em 2024, o Bahia se classificou para pré-Libertadores devido a resultados. Porque o Flamengo ficou no G4 e foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, e o Botafogo ficou no G4 e foi campeão da Libertadores. O Bahia se classificou em oitavo por causa das campanhas na Série A e fora do Botafogo e do Flamengo. Ou seja, o Bahia dependeu de alguém para ir à Libertadores. Senão, hoje, o Bahia estaria na Sul-Americana igual ao Vitória. É realidade, gente. É realidade. E sabe o que é mais interessante? O Bahia vai acabar indo para a Sul-Americana, que era o seu caminho de origem. Porque o Bahia ficou em oitavo. Foi uma grande campanha na Série A, beleza, oitavo lugar. O Bahia nunca havia ficado entre os 10 primeiros na era dos pontos corridos. E ficou em oitavo. Mas não era para o Bahia ter ido para a Libertadores. Era para o Bahia ter ido para a Sul-Americana, que é para onde o Bahia vai agora. Despejado do grupo, porque foi incompetente. Dói as palavras, né? É duro, né? Vindo da boca de um torcedor do esporte. Ai, cuida do teu time, nerd. O Popote é último da Série A. E aí? Se o Sport é último ou primeiro da Série A, isso vai mudar em quê? A vida do Bahia na Libertadores da América. Só quem pode mudar a vida do Bahia é o próprio Bahia, vencendo o Inter. E aí torcendo para ver se classifica em primeiro ou segundo. Aí é outro tema. Mas primeiro tem que vencer o Inter. Eu não acredito. Mas se vencer, tudo bem. Parabéns. Parabéns. O que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, faço um pós-jogo, dando aquela moral pro Bahia e acabou. Simples. Mas se não vencer, cai pra Sul-Americana, fica pianinho, vai jogar com Vitória lá a Sul-Americana e tenta ser campeão. Porque um título da Sul-Americana não é o fim do mundo. É título, dá dinheiro, dá prestígio, leva o Bahia para a fase de grupos da Libertadores, classifica o Bahia para outro título internacional que é a Recopa. Então, quem sabe a partir da Sul-Americana realmente o Bahia começa a crescer, como você, torcedor do Bahia, espera através do Grupo City, né? Vamos aguardar. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal e hypa aí. Se aparecer o botão hypar, aperta aí, viu? Tchau, galera!